Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Desejo a todos uma excelente semana. Que o Evangelho seja luz na nossa vida, no nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo: ai de vós, fariseus e escribas. Jesus está condenando o fato deles tornarem pesado demais o exercício da religião. E às vezes, por esse fardo pesado no coração, na vida das pessoas, Jesus quer ensinar que de fato Deus é justo, haverá um julgamento, mas Jesus mostra a face de Deus que é misericordioso e vai dar esperança para que todos cheguem à salvação. Queridos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, o profeta Miqueias nos convidava a amar o direito, a justiça, a lei de Deus e também amar a misericórdia do Senhor, caminhando humildemente com Deus, na certeza de que Deus não se distancia de nós, nem quando pecamos. É ali que Deus se aproxima para nos levantar, para pedir que a gente possa recomeçar, abandonar o pecado. Deus ele vem ao encontro da ovelha que se desgarra. Muitas vezes os fariseus colocavam a condenação antes da misericórdia. E Deus vem com a sua misericórdia, evitando que sejamos nós condenados eternamente. É verdade que nós não devemos abusar da misericórdia divina. Devemos buscar este equilíbrio, né, entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Ao comentar o evangelho de hoje, São Cirilo de Alexandria, ele dizia que o objetivo de Jesus nesse diálogo com os fariseus era levá-los à prática de um julgamento reto, impecável, evitando um julgamento desonesto. E, sobretudo, pensando que nós devemos olhar as nossas ações, não a dos outros. E assim Jesus, segundo São Cirilo de Alexandria, queria que os fariseus olhassem seus semelhantes sem jamais abandoná-los. E recuperando o ensinamento da misericórdia de Deus e a sinceridade de Deus. Deus é verdadeiro. E a verdade que ele nos apresenta é revestida de amor, de caridade, de bondade. Irmãos e irmãs, Orígenes, também um pensador dos primeiros séculos, ele está notando que os fariseus faziam muitas práticas externas. Eles se preocupavam em lavar bem as vasilhas, o copo, para não se contaminar.
E Jesus condena também essa religião externa. E Orígenes diz: estariam eles preocupados com essas práticas, preparando-se realmente para a purificação do próprio pecado? É um questionamento de Orígenes. Será que os fariseus não estão preocupando demais com o outro sem se preocupar consigo? E Orígenes diz: na realidade, eles não vão além do sentido literal da lei. E por isso não são capazes de entender as palavras de Jesus como um apelo à conversão. Quando Jesus diz, ai de vós, está pedindo que eles possam se converter e a mudar o modo de pensar, de agir e de viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja recorda um grande santo, doutor da igreja, Santo Agostinho. A mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, rezou muito pela conversão do seu filho. Foram décadas de oração, de intercessão. E hoje muitas mães rezam pelos filhos. Mônica entendia que enquanto ela se ajoelhava para rezar, Agostinho estaria de pé diante de Deus. E ela pedia em oração a conversão completa, total do seu filho. Antes de morrer, ela vê o filho ser batizado pelo bispo Ambrósio na cidade de Milão. E quando estava voltando para a África, para a terra de Agostinho e Mônica, ela tem um mal súbito, vem a falecer, e ela dizia a Santo Agostinho que pudesse rezar por ele na Eucaristia. Ela não sabia que ele iria se tornar sacerdote, mas partiu com a alegria de ver o seu filho dentro da Igreja Católica, convertido, batizado. Santo Agostinho volta para a África e deseja fugir da cidade, do vício, da mundanidade, e vai morar no alto de uma montanha, onde ele deseja se entregar à vida contemplativa. Ao visitar a paróquia, ele encontra os leigos reunidos falando da carência de sacerdotes. Quando ele entra nesta reunião, todos dizem: Agostinho pode ser o nosso sacerdote. Ele fica um pouco confuso porque não é o que ele queria, e ele diz que aceitar o sacerdócio seria a sua segunda conversão. Depois, nos seus escritos, nas suas confissões, ele entende que tem uma terceira etapa de conversão comum a todos nós. É a conversão cotidiana, diária. Queridos irmãos e irmãs, que Santo Agostinho, com o seu exemplo de vida, entendendo que a nossa conversão é todos os dias, que ele nos ensine a viver as palavras de Jesus. Ai de vós, se não praticar os meus ensinamentos, se não praticar a misericórdia, o amor, a compaixão, que possamos viver como seguidores de Jesus, entender que o cristianismo nos ensina o caminho de um amor incondicional a Deus e aos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, com a intercessão de Santo Agostinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.